Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Jornal Acontece Agora. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou que Manaus vai ser a primeira cidade na campanha de vacinação contra a Covid-19. O ministro também informou que a imunização vai começar ainda neste mês. O compromisso foi dito nesta quarta-feira, quando o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, realizou uma visita na capital amazonense. Vamos vacinar em janeiro. E Manaus será também a primeira a ser vacinada. Eu fui claro? Ninguém receberá a vacina antes de Manaus. De acordo com o ministro, as vacinas vão ser distribuídas por todo o país ao mesmo tempo, de acordo com a proporção populacional dos grupos considerados prioritários. As primeiras vacinas estão previstas para chegar da Índia ao Brasil no sábado. É o tempo de viajar, apanhar e trazer. Já está com documento de exportação pronto. Data de decolagem no dia 16. Pazuello ainda destacou a importância de seguir fazendo uso de máscara, respeitando o distanciamento social e higiene nas mãos e objetos, mesmo após o início da vacinação. O governo de São Paulo decidiu antecipar a reclassificação do plano da quarentena. A mudança seria no começo de fevereiro, mas foi antecipada para amanhã. Na última classificação do Plano São Paulo, as regiões de Marília, Sorocaba e Registro saíram da fase amarela e regrediram para a laranja. As demais se mantiveram na amarela. Já a próxima atualização, que aconteceria só no dia 5 de fevereiro, será nesta sexta-feira. Atualmente, São Paulo segue com tendência de altas nas contaminações, o que piorou os índices de ocupação de leitos de UTI. Só no estado, 66,3% estão ocupados, enquanto a Grande São Paulo tem 67,7%. A pasta reconhece que os índices de internações continuam subindo, mas alega que os números estão dentro dos padrões para a fase amarela. Durante a coletiva de imprensa, os médicos do Comitê de Saúde de São Paulo acreditam que em uma semana deve chegar um novo pico de contaminações e internações. Para os infectologistas, isso é uma consequência direta nas aglomerações nas festas de fim de ano. Há indícios de que a capital deva continuar na fase amarela do programa. Também durante a coletiva, o secretário estadual da Educação de São Paulo, Rocieli Soares, disse que o estado está pronto para o retorno das aulas presenciais em 1º de fevereiro na rede estadual de ensino e ameaçou judicializar a questão caso os prefeitos não apresentem uma justificativa epidemiológica para não reabrir as escolas. Ele ainda esclareceu que o aluno vai 1 ou 2 vezes por semana à escola, entrega e recebe materiais para continuar no centro de mídias ou na TV. Nas 2 primeiras semanas de fevereiro, será no máximo 1/3 da quantidade de alunos e nas 2 últimas semanas vai para percentuais de acordo com a classificação das cores do Plano São Paulo. Segundo o governo paulista, desde o início do retorno gradual das atividades presenciais, cerca de 1.700 escolas estaduais em 314 cidades voltaram a receber alunos. 800 escolas só na capital. O governo brasileiro envia nesta tarde uma aeronave comercial fretada à Índia para buscar a reserva de 2 milhões de doses do imunizante de Oxford contra a Covid-19. A carga, estimada em 15 toneladas, deve chegar ao Brasil neste sábado. A aeronave responsável pela operação está equipada com contêineres específicos para garantir o controle da temperatura da carga, de acordo com as recomendações do fabricante. As vacinas produzidas pelo laboratório indiano Serum foram adquiridas pelo Ministério da Saúde para garantir o início da vacinação dos brasileiros, previsto para o próximo dia 20. Assim que chegar ao Brasil, as doses vão ser distribuídas aos estados em até 5 dias após a autorização da Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária promete decidir sobre o uso emergencial do imunizante neste domingo. Além dos 2 milhões de doses da AstraZeneca, o Brasil também conta com 6 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan, produzida pelo laboratório Sinovac. Após acordos com os laboratórios,
o Plano de Imunização Nacional contra a Covid já tem garantidos 354 milhões de doses. A aeronave responsável pela operação está equipada com contêineres específicos para garantir o controle da temperatura da carga, de acordo com as recomendações do fabricante. As vacinas produzidas pelo laboratório indiano Serum foram adquiridas pelo Ministério da Saúde para garantir o início da vacinação dos brasileiros, previsto para o próximo dia 20. Assim que chegar ao Brasil, as doses vão ser distribuídas aos estados em até 5 dias após a autorização da Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária promete decidir sobre o uso emergencial do imunizante neste domingo. Além dos 2 milhões de doses da AstraZeneca, o Brasil também conta com 6 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan, produzida pelo laboratório Sinovac. Após acordos com os laboratórios, o Plano de Imunização Nacional contra a Covid já tem garantidos 354 milhões de doses. Uma equipe de especialistas da Organização Mundial da Saúde, encarregada de investigar a origem da Covid-19, chegou hoje à cidade chinesa de Wuhan. A visita é um tema delicado para a China, preocupada em descartar qualquer responsabilidade na pandemia, que já causou 2 milhões de mortes no mundo. Prevista inicialmente para a semana passada, a viagem foi adiada por problemas nas autorizações de entrada necessárias. Os membros da equipe vão ter que respeitar uma quarentena de 2 semanas no território chinês. Em paralelo, a China anunciou esta semana a primeira morte por Covid-19 em 8 meses, enquanto o país tenta frear novos surtos com restrições impostas em diferentes regiões. E ainda falando de coronavírus, um médico que está com a mãe doente com Covid-19 e sem conseguir uma internação em Manaus, teve que improvisar para realizar o tratamento em casa. A grave situação é reflexo do atual momento vivido no estado. Vamos ver. A cidade de Manaus vive outra vez uma situação caótica na luta contra a Covid-19. Entre 1º e 11 de janeiro foram registradas 1.979 novas internações pela doença, contra 2.128 em todo o mês de abril de 2020, o pior desde a chegada da pandemia. Sem conseguir internar a mãe de 56 anos gravemente doente com coronavírus, o médico Marcos Fonseca Barbosa não teve opção e foi obrigado a tratar Dona Ruth em casa. No Hospital Estadual 28 de agosto, com a mãe apresentando febre e passando mal, não conseguiram o devido atendimento. Após 4 horas sem ter assistência, eu peguei a minha mãe, coloquei no carro e trouxe para minha casa. Marcos, que trabalha em clínicas privadas também saturadas pela pandemia, classificou o cenário como uma zona de guerra. E eu não culpo os colegas. Eu não culpo os médicos que estavam ali, eu não culpo os enfermeiros que estavam ali. Porque a cada minuto que passava, chegava alguém muito pior que ela. Em casa com a mãe, ele conseguiu um tanque de oxigênio e um ventilador mecânico não invasivo, que instalou ao redor de um leito hospitalar improvisado no quarto. Marcos ainda contou que conseguiu manter a mãe viva com um nebulizador e um catéter nasal para facilitar a respiração. Para piorar a situação, o pai também adoeceu. Meu pai já apresentava também alguns sintomas gripais. E quando foi há 3 dias que ela começou a melhorar, ele começou a rebaixar. Só que o problema dele inicialmente não era a falta de ar, não era a insuficiência respiratória. Ele começava a ter alucinações. Segundo o médico, pai e mãe já não estão mais no oxigênio, apesar de ainda inspirarem cuidados. Com 2 milhões de habitantes, Manaus já vivenciou cenas de terror nos meses de abril e maio do ano passado. Na ocasião, valas comuns foram cavadas em cemitérios públicos e caminhões refrigerados instalados fora de hospitais para preservar os corpos dos mortos. O ano de 2021 começou batendo um triste recorde na capital amazonense, com 379 enterros nos 10 primeiros dias, mais do que os 348 realizados em maio de 2020. E antes de encerrar, em meio a tanta informação preocupante sobre o coronavírus, eu trago uma notícia que traz esperança para todos nós. Uma senhora de 100 anos de idade recebeu alta ontem após ser diagnosticada com a Covid-19 e ficar internada por 10 dias em um hospital de Concórdia, no oeste catarinense. Dona Leonora Elma Porte chegou a ficar 7 dias na UTI.
Nascida em 13 de novembro de 1920, ela completou 100 anos em 2020. Ela é uma das pessoas mais idosas da cidade onde mora. O filho e a nora também se recuperaram da doença. Agora a dona Leonora vai terminar o tratamento em casa. Com certeza ela é uma esperança de que é possível vencer essa doença. É isso, essa edição fica por aqui. Se você quiser rever todas as reportagens, acesse nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre alguns cuidados para evitar o contágio do mosquito da dengue. É daqui a pouquinho e eu espero você. Até mais!